A paz do Senhor a todos os ouvintes do quadro, testemunhando a minha conversão. Desejo que o Senhor Jesus fale ao seu coração, através do meu testemunho. Eu me chamo Joana Maria dos Santos, fui casada com José Antônio dos Santos. Sou mãe de 6 filhos, Kemily Eduarda, Kátia, Kevin, Kleber, Kaique e Karen dos Santos. Moramos em Guarulhos, e nossa família sempre viveu no Jardim Presidente Dutra, no Morro do Piolho, onde enfrentamos algumas dificuldades. Minha filha mais velha, Kemily, cresceu em meio a muita responsabilidade e pouca alegria. José, meu marido, trabalhava como pedreiro, mas bebia muito, o que sempre levava a discussões, machucando não só a mim, mas também as crianças, com palavras e ações. Sempre fui costureira. Quantas noites eu passava em claro na máquina para ajudar meu esposo a sustentar nossa casa. Minha dedicação ao trabalho era intensa e, ao mesmo tempo, eu cuidava dos filhos, que nasceram um atrás do outro. Essa rotina, no entanto, me impedia de dar a atenção que eles mereciam. Desde pequena, Kemily se tornou meu apoio, meu braço direito. Com apenas 8 anos, já cuidava dos irmãos menores enquanto eu trabalhava, mas isso a afastou dos estudos. Os livros e a escola se tornaram um sonho distante para ela. Meu marido, que sempre trabalhou, mas que infelizmente bebia às vezes em serviço, acabou caindo de um andaime vindo a óbito. Fiquei sozinha com 6 filhos, e para dar conta de todas as necessidades, me enterrei ainda mais no trabalho. Esse luto abalou profundamente Kemily, que, desde então, ficou vulnerável, se sentindo desamparada. Com o passar dos anos, a ausência de José e minha necessidade de trabalhar incessantemente deixaram um vazio na Kemily. Na adolescência, minha filha explodiu, como um grito de revolta. Para ela, tudo que ela vivia era muito pesado que acabou buscando consolo nas pessoas ao seu redor. A convivência com alguns grupos local não a ajudou. Jovens, não se enganem, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 13:33. E ela acabou se envolvendo com o álcool e outras substâncias. A situação entre nós ficou difícil, nossas discussões eram constantes, e, com o tempo, os sentimentos de mágoa só aumentavam. Chegou um dia em que eu, exausta e sem saber mais o que fazer, pedi que Kemily saísse de casa. Ela vagou de um lugar a outro, morando com amigos por pouco tempo, até que, em um caminho cada vez mais escuro, começou a vender seu corpo para sustentar seus vícios. Ela já sofria muito com as perdas e os traumas desde pequena, mas esse período foi ainda mais doloroso para nós duas. Kemily havia engravidado, não sabia quem era o pai, perdida nos vícios, não fez o pré-natal, acabou tendo um aborto, e depois de dias de febre, foi levada ao hospital. Quando fizeram a curetagem, os médicos pediram alguns exames, que diagnosticaram Kemily com sífilis, que foi a causa do aborto. Por ela não cuidar e voltar para sua vida desregrada, ela caiu mais doente ainda e acabou sendo internada novamente. Estava muito ruim, foi quando me avisaram de sua internação. Quando soube que minha filha estava internada, fiquei devastada. Fui vê-la e soube que ela foi diagnosticada com HIV. Kemily estava no fundo do poço, depressiva e sem rumo. Eu sabia que ela precisava de mim, e, apesar de todas as nossas brigas, não hesitei em acolhê-la quando teve alta. Eu a recebi em casa de braços abertos, decidida a cuidar dela e a compensar a atenção que não pude dar antes. No fundo, eu me sentia culpada pelos erros da minha filha. Passei a cuidar da Kemily todos os dias, preparando seu alimento, dando banho e tentando oferecer o carinho que ela sentiu falta na infância. Isso não era apenas uma responsabilidade de mãe. Para mim, cuidar da minha filha era uma chance de pedir perdão, de buscar redenção por tudo o que ela viveu. Porém, apesar de todo o meu esforço, eu percebia que o vazio que ela carregava era profundo. Um dia, enquanto estávamos em casa, ouvi jovens da igreja cantando o hino O Valor de uma Alma e na sequência o hino 100 Ovelhas. Saí ao portão e pedi que entrassem para orar pela minha filha. No começo, Kemily não queria, mas, vendo quanto isso era importante para mim, ela permitiu. Durante aquela oração, o pastor falou sobre perdão, amor e o valor de cada pessoa, independentemente do passado. Minha filha chorou, e eu também. O pastor e os jovens prometeram voltar, e no domingo seguinte estavam lá. Trouxeram palavras de cura e falaram sobre a passagem de Atos 9:34, e disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Ao finalizar a oração, o pastor me convidou a fazer uma campanha na igreja. As sextas-feiras eram cultos de libertação. Naquela mesma semana, comecei uma campanha de oração na igreja.
E, no quarto dia, quando voltei para casa, vi Emily em pé, cozinhando para mim. Foi um momento de pura emoção. Perguntei a ela: "O que você está fazendo, minha filha?" Ela, com semblante feliz, respondeu: "Estou fazendo comida, mãe, pois a senhora deve estar com fome, pois trabalhou o dia todo, e quando parou foi para a igreja. A senhora cuida de mim todos os dias o dia todo, e trabalha muito, mas esquece de si." Quando me sentei para comer, a comida estava saborosa. Ela sorriu e me disse que queria retribuir os cuidados que eu vinha oferecendo. Esse foi o primeiro passo de uma mudança. Na quinta sexta-feira da campanha, Emily passou a me acompanhar aos cultos, e a transformação dela inspirou toda a nossa família. Naquela última noite da campanha, o 7º dia, todos meus filhos estavam prontos para me acompanhar. Fomos para a igreja com uma expectativa diferente. Havia a presença do Senhor conosco. Aleluias! O céu estava diferente. Só consigo descrever como uma noite divina. Algo nos envolvia com uma paz e esperança tão grande que preenchia todos os espaços daquele lugar. O culto estava maravilhoso. Os louvores e orações que pareciam direcionadas a nós. E eu sentia que, de alguma forma, aquilo era um presente de Deus para a nossa família. Quando o pastor abriu a Bíblia e leu em Atos dos Apóstolos 16, 30 e 31, "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa", suas palavras tocaram profundamente o meu coração. Deus, usando a boca do pastor, declarava seu poder de restaurar lares e curar as feridas que nem sabíamos que carregávamos. Para nós, parecia que essas palavras eram endereçadas diretamente, um chamado de amor e redenção para nossa família. Ao ouvir o apelo, senti meu coração transbordar de emoção. Com lágrimas nos olhos e mãos erguidas, fui até o altar. Ajoelhei-me e me entreguei a Jesus, chorando, aliviada e renovada. Meus filhos, vendo a mãe ali, de joelhos, se aproximaram um a um, ajoelhando-se ao meu lado, e, naquele momento, abraçados, entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus. Emily e eu nos abraçamos como nunca antes, pedindo perdão uma à outra, e pude sentir que todo o peso das nossas dores e mágoas se dissolvia naquele instante. Saímos da igreja transformados. Sentíamos que caminhávamos como se sobre as nuvens, extasiados pela presença de Deus em nossas vidas. Ao voltarmos para casa, já não éramos mais os mesmos. Agora, a graça de Deus nos preenchia, trazendo uma paz que não conhecíamos. A partir daquele dia, nossa família foi transformada. Passamos a frequentar a igreja juntos, nos apoiando uns aos outros. Deus abriu novas portas. Emily seguiu seu tratamento para o HIV, mas agora sem medo, com esperança e força. Em casa, ela começou a aprender comigo a costurar, e juntas passamos a trabalhar, reforçando nosso vínculo. Meus outros filhos buscaram emprego e foram construindo suas próprias vidas. Com o tempo, meus filhos foram se casando e formando suas famílias. Emily também teve um relacionamento com um jovem da igreja, que a amava e a aceitava por completo. Mesmo sabendo da sua enfermidade, queria casar-se com ela. Mas Emily optou por não se casar, preferindo dedicar sua vida ao serviço do Senhor e a caminhar ao meu lado. Nos tornamos mais que mãe e filha. Éramos companheiras de fé, de trabalho e de oração. Aos 31 anos, porém, Emily faleceu após uma pneumonia. Foi um momento de dor profunda, mas também de consolo, pois eu sabia que ela tinha encontrado paz. Ela havia servido a Deus até o último dia, e isso me confortava. A história de minha filha se tornou um testemunho na comunidade, um exemplo de que, com Deus, tudo pode ser redimido. Sua vida, mesmo marcada por escolhas difíceis, tornou-se uma bênção para nossa família e para os que a conheceram. Por meio de Emily, Deus trouxe restauração e salvação aos nossos corações, e o que antes era maldição foi transformado em bênção. Hoje, sigo louvando ao Senhor. Aos finais de semana, minha família enche a casa de alegria, com filhos, netos, noras e genros, todos unidos, louvam ao Senhor, ensaiam. Minha casa hoje é uma bênção. Emily deixou um legado de amor e esperança, que pulsa no coração de cada um de nós, lembrando-nos sempre de que Deus é a razão de estarmos unidos e em paz. Ele nos amou, nos resgatou, nos perdoou e hoje habita em nós, mesmo que não sejamos merecedores. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade de contar as maravilhas que Ele faz. Obrigada, irmã Daniela, por abrir esse espaço. Que Deus continue te abençoando e a todos os ouvintes desse abençoado canal. Me despeço na paz do Senhor Jesus.